Senhores, agora eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Humberto. Depois comentam os nossos amigos Betoni e Marcos. Vamos lá, Humberto. Quais os detalhes mais importantes que devem ser tratados na manutenção do SLAI, sobretudo num ambiente hospitalar que tem sido aí a vertical do nosso papo? Bom, Sérgio, eu entendo que o assunto mais importante é você contratualizar uma manutenção adequada do sistema, que em grande parte possui um grande volume de periféricos, né? Sim, E, de novo, né, você cartesiano, e precisa cumprir regras e normas, né? Existe tempo e frequência para tudo, né? Para checar, para fazer manutenção. Você, no período de um ano, pelo menos, tem que passar em todos os periféricos, fazendo checagem, testes, limpezas, né? O hospital tem muito aspecto de fuligem, né? De tecido. Isso tudo atrapalha, né? Interfere, né? Agora, além disso, você tem a questão de gerenciar esse cérebro, esse sistema, né? Lembrando que lá no começo, quando nós falamos, o sistema ele é um cérebro que gerencia aí os tentáculos todos que são os periféricos, né? Esses periféricos sinalizam problemas, né? Mas se não for visto, tratado esses alarmes que são impetrados nessas centrais, nada vale, né? Se essa central não estiver ligada, por exemplo, que não é incomum, você vai ter problemas de não enxergar o que está acontecendo. E, de novo, lá o objetivo que era de se detectar um princípio de um problema, infelizmente, vai amargar com o sinistro, com a intercorrência, né? Então, eu entendo que você tratar alarmes, você fazer uma manutenção adequada, preferencialmente através de um contrato com o fabricante ou com uma pessoa que seja habilitada a fazer isso legalmente, né? Inclusive com emissão de relatório de responsabilidade técnica, e é fundamental. Um outro ponto que na área da saúde acontece muito, e vem acontecendo, são ajustes de layout, né? Então, esse sistema todo é identificado, né, por endereços, né, por locais atrelados e sinalizam nessa central. Então, fica muito fácil você detectar e localizar aonde é o problema. Mas se durante o período da existência cotidiana forem feitos ajustes de layout e o sistema não for incluído no tratamento desse assunto, ele vai ficar desatualizado. E numa intercorrência, você também não vai conseguir enxergar onde está o problema. Se é que vai ser sinalizado, que muitas situações ocorrem até de haver rompimentos de cabo. É um negócio realmente preocupante, né? Então, são várias as recomendações, né, que eu acho que, se uma vez tratadas com um contrato, tiver uma gestão, e, de novo, né, capacitar as pessoas a fazer gestão do tema da infraestrutura, isso entra de carona e certamente a gente mitiga em muitas possibilidades das ocorrências. legal, Humberto, obrigado. E eu vou pedir então ao Betoni para comentar um pouquinho dessa história dos detalhes importantes tratados na manutenção do SDAI. Humberto abordou um ponto importante. A gente tem que lembrar o seguinte: todos os nossos detectores, sejam eles de fumaça, termovelocimétricos, multicritérios, seja o que for, eles estão instalados em cada um dos quartos, em cada uma das internações, em cada uma das UTIs, CTIs, centros cirúrgicos, onde, então, corredores técnicos, corredores de tudo quanto é tipo. Então, a maioria das áreas, você não pode chegar e fazer uma manutenção da maneira, a hora que você quiser e como você quiser. Em primeiro lugar, existe uma norma, a norma é clara, onde você precisa fazer manutenções periódicas de todos os detectores. Isso é uma norma, isso está na lei, e isso tem que ser, dentro do ambiente hospitalar, isso tem que ser muito bem coordenado com o pessoal responsável por cada uma das áreas, porque você não pode simplesmente entrar sem estar, imagina, no UTI ou num centro cirúrgico, sem estar paramentado até.
Então, existe todo um procedimento. Então, não é qualquer empresa, não é qualquer pessoa que está gabaritada, primeiro, a fazer o trabalho e, segundo, a entrar num ambiente desse. Né? Então, tem que ser realmente, acho que um dos grandes problemas de uma manutenção hospitalar passa pela dificuldade de acesso aos vários locais. Existem outras, mas acho que esse é um ponto fundamental no dia a dia do sistema de detecção e alarme de incêndio, porque ele está realmente presente em todos os ambientes críticos do hospital. Tem uma coisa que é mais ou menos como se fosse fazer manutenção num carro em movimento, porque a operação no hospital não para. Você não vai interditar um andar para fazer esses testes. Você vai ter que fazer os testes à medida que for possível. Vaga um quarto, vaga um centro cirúrgico. Você vai fazer conforme a música é tocada, né? Não tem outro jeito. Exatamente. Agora, Marcos, vamos lá. Queria ouvir um pouquinho de você com a tua experiência aí. Quais são os pontos importantes que você, sob o teu ponto de vista de manutenção do SDAI? Então, eu acho que o Humberto colocou muito bem, tanto quanto o Bettoni aí, questões relevantes. Me preocupa muito sempre a atualização documental do sistema e ter efetivamente informações confiáveis, ou seja, eu tive um determinado detetor com endereço que deu alarme, onde o painel está indicando, ele realmente está, né? Então, esse é um primeiro aí problema grave, mas o que a gente tem verificado muito hoje nos estabelecimentos assistenciais de saúde é um problema que vai um pouco além, né? A gente tem percebido contratos de manutenção formatados de maneira global, envolvendo empresas que normalmente têm expertise e têm equipes, né, que conseguem sim lidar com as especificidades do sistema elétrico, do sistema de gases, do sistema de ar-condicionado, porém, essas empresas, elas não estão capacitadas a lidar com o sistema de detecção e alarme de incêndio. Muitas vezes, porque você não tem um único sistema num hospital, você às vezes tem vários, e você não tem uma empresa que é capacitada em todos os sistemas de detecção e alarme de incêndio. Fora isso, ou para agravar ainda esse quadro, você tem uma empresa responsável por manutenção, e a cada obra que é realizada dentro do hospital, você tem uma determinada concorrência para se fazer essa obra, ganha uma determinada construtora, essa construtora subcontrata, por exemplo, um fornecedor, um distribuidor de detecção e alarme de incêndio. Então começa assim, o hospital, graças a Deus, está sempre em obras, ou seja, a gente tem projeto, tem manutenção, tem gestão. O que não deixa de ser ótimo, não só pela humanização, mas até pelo fato de cada uma dessas obras é uma oportunidade para a gente melhorar não só a detecção e alarme de incêndio, mas a proteção contra incêndio como um todo. Mas aí você tem 3 obras, 3 fornecedores de um único sistema de detecção e um quarto que é o responsável pela manutenção. Cada um vai intervir no sistema de uma determinada maneira e, normalmente, na maioria das vezes, sem gestão do próprio contratante, ou seja, do próprio hospital. Você tem 4 empresas, 5 empresas botando a mão no seu sistema de detecção e alarme de incêndio, um podendo alterar a programação do outro, um testando só o seu quadrado que ele fez e sem fazer uma testagem ou a medição de performance do sistema como um todo. Quem é o responsável por esse imbróglio? Quem é o responsável por esse sistema de detecção? Aí eu acho que mora um dos grandes problemas que a gente tem enfrentado nos ambientes de saúde ultimamente, tá? Quando você começou a comentar, você falou a respeito da precisão dos projetos ou das informações com relação a um detector, se ele está endereçado conforme mostra a central.
muitas vezes a gente encontra aquele senhor da elétrica que está no hospital há anos e que, se por um acaso aquele cidadão perder a memória, você perde tudo, porque ele sabe onde estão todos os quadros, quais foram as alterações que foram feitas, e tem tudo na cabeça. Se aquele senhor perder a cabeça, meu amigo, você está na roça. Documentação é importante. Legal.